Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Quem já me conhece sabe que eu sou muito adepta das jornadas. E nós começaremos hoje a jornada da sabedoria, alcançando a sabedoria neste ano de 2022. Hoje é o primeiro dia do ano de 2022, do novo ano que nasceu. Estamos nas primeiras horas, né, despontando desse ano, de 1º de janeiro do ano de 2022. E quero fazer um convite a você para iniciar essa jornada comigo. Você que almeja pela sabedoria, que deseja sabedoria, alcançar a sabedoria dos céus, quero convidar você a trilhar comigo nessa jornada, caminhar comigo durante esse tempo, os 31 dias em que nós leremos o livro de Provérbios. Em cada capítulo nós procuraremos extrair alguns ensinamentos, alguns conselhos para alcançar sabedoria para a nossa vida, sabedoria diária. E hoje nós começaremos pelo capítulo 1 e esse primeiro dia será gravado, mas os demais dias nós faremos ao vivo. Eu já vou deixar as instruções no canal no Telegram, você fique bem atento para isso, nós vamos deixar as instruções todas lá. E o primeiro dia dessa jornada extraordinária para alcançar a sabedoria, que eu acho que é tão importante para toda a vida, né? Para a nossa vida, nós vamos extrair um fragmento que está lá no verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Bem, o livro de Provérbios, como muitos já sabem, ele tem o propósito de ajudar, de compreender, a viver com disciplina, a vivermos com prudência. E o temor ao Senhor, o temor do Senhor, é o princípio para isso tudo. É o princípio do conhecimento. Mas muita gente despreza, muita gente não dá valor, e é por isso que eu estou convidando você para essa jornada, porque esse temor, né, esse temer ao Senhor, que é a base, que é o princípio, que solidifica a nossa vida, que norteia a nossa vida, nos dará a condição de desfrutar e de conhecer os tesouros, dentre eles a sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor. E nós não queremos desprezar tudo isso. Nós não queremos desprezar a sabedoria, nós não queremos desprezar a instrução, porque são os loucos que fazem isso, os insensatos que fazem isso. E nós não queremos. Então, todo o livro de Provérbios, ele enfatiza conselhos práticos para a vida diária. Todo o tema desse livro é baseado em sabedoria, ou na sabedoria. E essa sabedoria, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Ela vai conseguir acompanhar a nossa vida, todo o livro, todas as instruções, toda a base, vai nos orientar a respeito do trabalho, a respeito do nosso casamento, da família, das nossas amizades, você sabia disso? Das finanças, olha que interessante. Você poder crescer em sabedoria na área das finanças, nos valores e até no caráter. Muito profundo isso, né? Nós sermos moldados, orientados dentro do nosso caráter. Há uma área dessas que eu citei aqui, né? Que é a sua vida, que ela precisa de conselhos, que ela precisa de ser organizada, família, trabalho, finanças, caráter, valores, amizade, casamento. Tem alguma dessas áreas da sua vida que está fragilizada e que está precisando de orientação, aconselhamento, precisando de sabedoria da sua parte para saber lidar com essa área? Então, essa jornada é um convite para você, para nós conversarmos sobre isso.
pautado no livro de Provérbios. E já abrindo com esse versículo, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O que é temer ao Senhor? É reverenciá-lo, reverenciar a sua santidade, compreender que Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Todo o domínio está sobre as suas mãos. Tudo que existe, tudo que há, foi Ele quem criou, está sob o seu domínio. Isso é temer ao Senhor e é prestar reverência a Ele, é dar o devido valor e tributar a Ele a honra, a glória e toda a adoração. E entender que nós precisamos dessa sabedoria que vem dele, que é divina, né? Que é do alto, para nós conseguirmos lidar com uma vida mais equilibrada. Essa mesma vida que nós entendemos que foi ele que nos permitiu, como uma dádiva, né? Um presente que ele nos permitiu para viver. Então, o primeiro passo que nós podemos ter a partir dessa jornada é lendo esse livro. Já é um primeiro passo, uma primeira decisão, um bom caminho, porque a partir desse livro você terá muitos conselhos, muitas direções, buscando alcançar essa sabedoria para lidar com as áreas da sua vida de maneira prática, para a sua vida prática, para a sua vida diária. Bom, a nossa cultura ocidental, ela tende a igualar o conhecimento e a sabedoria. As pessoas pensam que conhecimento e sabedoria são a mesma coisa. Talvez você pense assim também, mas não. São conceitos bem diferentes. De acordo com a Bíblia, conhecer a sabedoria e a instrução significa, sabe o quê? Colocar em prática. Conhecer a sabedoria e a instrução, quando a Bíblia fala sobre esses termos, é você colocar tudo isso em prática. Tudo que você ouve, tudo aquilo que você sabe, essa jornada que nós vamos começar a ter a partir do livro de Provérbios, é você extrair daqui, absorver daqui e começar a colocar em prática através dos conselhos que serão liberados sobre a sua vida. Jesus disse em duas das suas parábolas, ou melhor, disse em uma de suas parábolas, enfatizando o comportamento do sábio. Essa parábola está lá em Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, foi Jesus que disse isso, e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Portanto, a base do conhecimento, de conhecer a sabedoria e a conhecer a sabedoria e a instrução está no ato de praticar. Não basta somente ler, não basta somente ouvir ou ser alguém, um ouvinte esquecido, como o Tiago mesmo já mencionou em seu livro, em seu texto. Mas é colocar em prática, é fazer uso dessa palavra que o próprio Mestre Jesus liberou lá no Evangelho de Mateus 7, 24. Isso é ser como um homem prudente, é construir a sua casa, a sua vida, em um lugar bem alicerçado que é sobre a rocha, num lugar seguro, num lugar em que toda a sua base estará segura. E pensando sobre isso, deixando de lado, né, o conhecimento educacional, que as pessoas vão confundindo, né, o seu conhecimento, os diplomas, os anos de trabalho, quantos certificados você já obteve e tudo mais, o seu comportamento, ele tem refletido sabedoria? Descartando tudo isso. Isso aqui que está aqui, ó, os diplomas. De fato, o seu comportamento, ele reflete, ele revela sabedoria que vem do alto? Aqui no capítulo 1, né, inclusive eu quero convidar você para que você leia, a gente não vai tirar todo o tempo aqui para ler, senão fica muito extenso, mas eu quero que você leia, eu convido você a ler o capítulo 1 de Provérbios. Nós temos 3 pontos que devem ser observados sobre a sabedoria,
que ela está, é tão interessante que diz assim que ela está na rua. E essa rua, ela simboliza a nossa vida. E ela grita, ela clama por nossa atenção, ou seja, ela está chamando, clamando por nossa atenção. Então, lá no versículo 20 e 21 diz o seguinte, que a sabedoria, ela está sempre disponível. Ela está disponível a todos. Ela não é para um e não é para o outro, ela está disponível. Um outro ponto interessante que a gente pode observar lá no versículo 24 e 25 é que a sabedoria, ela pode ser ignorada. Quem sabe algumas de nós não estamos ignorando a sabedoria, essa que está clamando pelas ruas, que aqui a gente vai trazer como a nossa vida, fazendo uma analogia das ruas como a nossa vida. Quem sabe essa que está gritando lá no versículo 20 e 21, no 24 e no 25, não está sendo ignorada por nós. Nós estamos como que pessoas alheias, olhando para um lado e para o outro, dispersas, distraídas, ignorando a sabedoria, não dando ouvidos a ela, porque ela está clamando, mas a gente não está dando ouvidos. Tantas áreas da nossa vida clamando por sabedoria, ou melhor, ela clamando para que haja intervenção na área das áreas, né, em pontos da nossa vida. E quem sabe nós estamos ignorando? Talvez até por causa disso daqui, ó, né? Por acharmos que o nosso diploma é suficiente, o nosso conhecimento técnico, o nosso conhecimento acadêmico, por essa cultura que foi implantada em nós de nós confundirmos conhecimento com sabedoria, que são coisas bem distintas. E uma outra coisa que é dito lá no versículo 26, 28, o 31 e o 32, que ignorar a sabedoria. Esse ponto que talvez algumas de nós estejamos desapercebidas, alheias, assim, né? Olhando para um lado, para o outro, não escutando, né? Talvez ocupadas com os ouvidos ocupados com outras coisas, o olhar ocupado com outras coisas. Ignorar essa sabedoria que está clamando, gritando pelas ruas, produz graves consequências. Leia depois esses textos. Produz graves consequências. A escolha é individual. Ouvir e aceitar os conselhos de Deus ou ignorar e dizer: isso não é para mim. A escolha é individual. Ou você ouve e aceita os conselhos de Deus, ou você diz: isso não é para mim. Ao ler o livro de Provérbios, ao ler a Bíblia, você considera que foi escrito para você, ou você supõe que sirva para outra pessoa que você julga ser tola? Quando você pega esses conselhos aqui, já no primeiro capítulo de Provérbios 1, por exemplo, quando você vai discorrendo o seu olhar e falando até sobre a sabedoria, essa que está gritando pelas ruas, você já fala: isso não é para mim. Isso não foi escrito para mim, isso foi escrito para outra pessoa, que não conhece ainda o Senhor, que é uma tola, que é uma insensata. Em que posição você está? Em que lugar que você está? O seu comportamento, ele irá revelar se você é sábio ou não, ou se você é sábia ou não. Todas nós temos qualidades, mas nós também temos pontos que precisam ser ajustados de acordo com os conselhos de Deus. Há um ditado secular aí, diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Olha, mas é sempre bom ouvir um conselho, principalmente se esse conselho foi de pessoas que já estiveram em lugares e experimentaram coisas que as fizeram sofrer, ou que as fizeram ver coisas ou outros sofrimentos de outras pessoas e elas compartilham conosco, porque às vezes elas têm uma caminhada um pouco maior do que a nossa. Então não se enganem, os conselhos do Senhor, eles são bons para a nossa vida. E talvez ficar do lado de cá entendendo assim: olha, esses conselhos foram sim escritos para mim.
eu quero eles para mim, eu recebo. Em algum momento da minha vida, talvez eu vá precisar. E sabedoria, você está clamando pela minha vida, você está gritando, eu quero escutar você, eu quero ter você para aplicar na minha vida, nas áreas da minha vida, na amizade, no casamento, na minha vida profissional, nas minhas finanças. Sabedoria, onde está você? Eu quero você, eu quero que você faça parte da minha vida. Eu quero que as pessoas reconheçam que em mim a sabedoria que vem do alto e eu possa ser alguém que abençoe a vida de outras pessoas, alguém que seja um instrumento de Deus, sendo alguém sábia, uma mulher sábia para edificar a vida de outras pessoas. Então todas nós podemos estar nesse lugar para entender que essa palavra é para nós, que ela foi escrita para nós. Você concorda comigo? Porque sendo assim vai ser uma forma de viver de modo a honrar a Deus, a torná-lo o seu nome grande, né? A glorificá-lo. Será também uma forma de sermos gratas a Deus por nos conceder essa sabedoria, porque tudo vem dele, é por ele e volta para ele em forma de glória e de gratidão também. Uma outra forma também de pensarmos é que vivendo dessa maneira, né, sendo esse rio que jorra na vida do outro, transbordando na vida do outro, eu vou viver a finalidade desse livro, a finalidade, a proposta desse livro, que é o de ajudar, que é o de compreender e viver uma vida mais disciplinada, uma vida mais organizada, uma vida com mais prudência, né? Com menos sofrimento. Não é verdade? E olha só, a gente pode ter uma aplicação aqui bem interessante para você reservar um tempo aí e pensar sobre isso que nós falamos hoje. Que Deus, 5 razões mais ou menos, né? Você pode pensar aí 5 motivos pelos quais Deus inspirou alguém para escrever Provérbios, que é de Salomão, você já sabe, e que possa servir de inspiração para você. 5 pontos que você pode ter a partir do capítulo 1. Aqui eu evidenciei o versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Mas quem sabe você vai ter 5 pontos aí, 5 versículos que vão chamar a sua atenção e que hoje você pode destacá-los e aplicá-los na sua vida como conselhos preciosos que vão atender as mais diversas áreas que nós já colocamos aqui. Agora, quais delas vão ser mais aplicáveis hoje para você? Como a fala de sabedoria afeta a sua vida e as suas decisões? Primeiro, você busca sabedoria para tomar decisões na sua vida? Ou você age por impulso? Você age seguindo conselhos de pessoas das mais diversas formas e expressões, e pessoas talvez que você nem tenha tanto contato íntimo, que às vezes nem partilham desse mesmo conhecimento e nem sempre lhe dão os mesmos conselhos que talvez o Senhor gostaria que alguém fosse um canal dele na sua vida para te aconselhar. Como que você lida com isso? É um ponto para você aplicar e se reconhecer neste lugar hoje. Agora, para pensar também, você tem algum desafio para esse dia de hoje? O seu desafio para esse dia de hoje, nesse primeiro dia do ano, mesmo sendo um dia não um dia atípico, né, considerado como feriado nacional, mas quais são os pontos que você tem para pensar daqui para frente? É encontrar um emprego? Essa área da sua vida que está com deficiência hoje? É estudar? Entrar numa faculdade? É concluir uma formação, um projeto, algo que você deixou no meio do caminho lá atrás, no ano passado? É crescer na sua carreira? É crescer na sua vida espiritual? É se tornar uma inspiração para alguém no seu projeto? É transbordar na vida de alguém? É vencer suas crises de identidade, conflitos? Vencer desafios profissionais? Vencer desafios financeiros? Crises conjugais? É fazer as pazes com um amigo que de repente você hoje tem dificuldade, bloqueios com as pessoas, é lidar com seus medos, com as suas fragilidades, é expor essas fragilidades.
Quais conselhos, o que Deus fala com você hoje a partir dessas áreas da sua vida em que você talvez não esteja ouvindo a sabedoria gritando pelas ruas, que volta a dizer, é a sua vida. Quais são os desafios de hoje? E eu convido você a tirar um tempo e apresentar esses desafios todos a Deus em oração, para que Ele mesmo te dê todas as orientações necessárias para você colocar em prática, para você aplicar todos os princípios da sabedoria. Ele vai te dar as direções. Num lugar calmo, quieto, em que você, a partir da leitura de todo esse capítulo 1, que nós já falamos um pouco aqui, mas que você terá a oportunidade de se retirar em algum lugar, num cantinho, ler novamente e clamar por essa sabedoria, pedir a Deus, Senhor, será que eu estou ignorando a voz da sabedoria? Eu quero essa sabedoria, eu quero. No mesmo livro de Tiago diz que a sabedoria, ela é dada a qualquer um que pedir, que Deus não a nega a nenhuma pessoa. Então você pode pedir por sabedoria, se você a deseja, o Senhor não lhe negará. Clame por ela, porque ela está clamando por você. Ela está pedindo para poder fazer parte da sua vida e atuar nas áreas da sua vida. E aí, mais uma vez, você pode pedir ao Senhor, colocar diante dele e aplicar tudo isso na sua vida. Amanhã nós vamos continuar com esse devocional, nós caminharemos durante 31 dias nessa jornada e eu espero ter você comigo para que nós possamos caminhar juntas nessa jornada de aprendizagem para alcançar a sabedoria e aplicá-la na nossa vida. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.